Senhora mimada faz cena por causa de panquecas de morango. Aviso, esta é uma história muito engraçada. Eu prometo. Eu, 18 anos, homem, sou garçom anfitrião em um restaurante chamado Perkins Restaurant Baker e trabalho lá desde maio de 2023. Normalmente, sirvo à noite e trabalho como anfitrião pela manhã. O trabalho tem seus altos e baixos, mas, no geral, tem sido uma boa experiência até agora. O lado negativo são os clientes difíceis que aparecem e causam problemas. Aqui vai uma história de um cliente que nunca esquecerei. Cerca de 4 meses atrás, no momento em que escrevo, eu estava servindo durante uma noite. Tudo estava indo bem até que uma mesa de 4 pessoas chegou. A personagem principal, Senhora Mimada, dessa mesa eu chamarei de E chegou um pouco depois dos outros 3. Quando todos estavam presentes, anotei os pedidos de bebidas e de comida. Um dos convidados da mesa era um homem mais velho, que parecia mostrar alguns sinais de declínio mental cognitivo devido à idade. Isso não é para ofender, é só um detalhe importante para a história. E estava falando e fazendo os pedidos por ele, o que era totalmente compreensível. Tudo começou perfeitamente, e todos pareciam simpáticos, até que a comida foi servida. E havia pedido a refeição de panquecas com uma cobertura de morango com pedaços de morango para o homem mais velho. Ela mesma pediu outra coisa. Quando preparei os pratos antes de servir, coloquei um pouco da cobertura em um copinho preto, para que eles pudessem espalhar a quantidade que quisessem. Quando fui servir a comida, foi como se uma máscara tivesse caído que então começou a fazer uma cena ridícula. Certo, aqui está a comida de todos. E comecei a distribuir os pratos. E, imediatamente muda para o modo atitude hostil. Isso não está certo. Não é assim que as panquecas de morango são servidas. Assumindo que ela achava que a cobertura de morango estava errada, explico educadamente. Sim, essa é a cobertura certa para as panquecas de morango. E, não é não. Eu venho aqui toda semana, e não é assim que é servido. Essa cobertura está aguada e não tem pedaços de morango. Admito que a porção que coloquei estava mais líquida, com menos pedaços de morango, mas ainda era a mesma cobertura de morango que usamos para panquecas. Durante certas épocas do ano, temos opções e promoções especiais de refeições mensais ou sazonais. Durante o verão, tivemos uma promoção especial de morango, com várias opções de café da manhã com morango, panquecas de cheesecake, crepes, torradas francesas, etc. Mas esses pratos usavam morangos frescos com uma cobertura diferente que preparávamos na hora. Essa promoção tinha acabado não muito antes desse dia. Expliquei isso para ele, porque imaginei que era isso que ela se referia, mas não. E, ficando desnecessariamente irritada. Não é assim que é servido. Viemos aqui toda semana e sabe de uma coisa, nunca mais voltaremos aqui. Perplexo e desconfortável, continuo tentando explicar sobre a promoção que tinha acabado e como agora servimos uma opção mais simples para as panquecas comuns. E, me interrompendo impaciente e grosseira. Nunca mais voltaremos aqui, e éramos clientes semanais. Voltei para a cozinha para pegar outro copinho com mais pedaços de morango e uma textura mais espessa para ela, além do outro que ela tinha rejeitado. Volto à mesa com o copinho. Ela agora adota um tom condescendente. Você está fazendo o que pode, mas nunca mais voltaremos. Nunca fiquei tão decepcionada antes. É óbvio que você é novato aqui. Perdendo a paciência, mas mantendo a compostura, na verdade, estou aqui há 1 ano. E era verdade. Reage com um suspiro dramático e condescendente. Aceno com a cabeça. Nesse ponto, está sendo desnecessariamente alta e grosseira, e a maioria, se não todos os clientes próximos, estavam assistindo a esse espetáculo cômico sendo exibido por uma mulher branca de meia idade. Ele, o homem mais velho, pede panquecas de morango toda vez que vem aqui, e ele ficou tão animado quando eu disse que viríamos ao Perkins hoje. E sabe o que ele fez depois que eu contei? Ele fez assim. Ela então faz uma expressão boba e começa a bater palmas como se fosse uma criança que acabou de ganhar um brinquedo novo.
Lembrando, isso é uma mulher de meia idade agindo dessa forma. E, continuando a performance e agora tentando me dar uma lição como se fosse uma mãe, não faça isso com ele. As outras duas pessoas da mesa, exceto o homem mais velho apoiando esse absurdo. Ele estava tão animado pelas panquecas. E, irritada e extremamente rude, chame a Anne. E traga para ele, o homem mais velho, um pouco de chantilly. Anne é como me referirei a outra garçonete. Ela também estava trabalhando no mesmo turno que eu. Eu vou até a cozinha, chamo a Anne e rapidamente explico a situação. Voltamos até a mesa. E então explica o lado dela para Anne. Anne, educada, mas concordando comigo, a comida está correta. Aqui, tudo o que você precisa fazer é isso. Anne então despejou os 2 potinhos de cobertura de morango nas panquecas do homem, algo que teria exigido apenas 5% da capacidade mental e coordenação motora de e assim teria evitado toda essa confusão. Mas não. É claro que não podemos ser razoáveis com um funcionário de restaurante. Isso exigiria demais dela. E ele precisa de chantilly. Outro cliente próximo, com um tom de senhora, acalme-se bem, eles já estão trazendo para você. Anne volta com o chantilly e vai atender suas outras mesas. E continua reclamando de nada e fazendo cena. E, pois é, nunca mais voltaremos aqui. E nós éramos clientes semanais de almoço. Eu, completamente desgostoso, irritado, e nem me importando mais com o profissionalismo, sabe de uma coisa, isso provavelmente é muito antiprofissional, mas não estou nem aí. Se você vai ficar aí fazendo birra, eu preferiria que você realmente não voltasse. E, isso é o fim. Ela bate as mãos na mesa enquanto se levanta. Achei que fosse me atacar. Eu não vou pagar. Eu, agora sendo sarcástico, perfeito. Tenha um dia abençoado. Tem que expulsar os demônios com o senhor. E pega o homem mais velho, que estava em uma cadeira de rodas, e sai com ele furiosa. Um dos 2 convidados que ficaram na mesa, um cara com jeito de caipira com um sotaque do sul. Bem, eu vou comer minha comida e também não vou pagar. Eu apenas saí andando. Contei para a gerente, vou chamá-la de M, durante o turno o que aconteceu e que saiu gritando que não ia pagar. M fez o possível para contornar a situação na mesa e deu alguns descontos só para que eles pagassem a conta inteira que tinha deixado para eles. Infelizmente, se um cliente se recusa a pagar e deixamos uma mesa em aberto, conta aberta, no nosso sistema eletrônico, a gerência pode ter sérios problemas com a matriz. N continuou atendendo a mesa em meu lugar. Realmente fiquei com pena do homem mais velho. Ele não causou problema nenhum e eu não tinha nada contra ele. Também entendo completamente falar em nome dele, como muitos fariam por aqueles que realmente precisam, mas você não pode ser cruel e grosseiro com os outros só por causa disso. Felizmente, não me meti em encrenca nenhuma com essa situação. Todos os outros gerentes de turno souberam disso logo depois, mas todos ficaram do meu lado. Fiquei orgulhoso de ter enfrentado e, mesmo sem ter dito nada muito profundo. Realmente acho que os locais de trabalho deveriam normalizar o fato de responder a clientes insuportáveis sem se rebaixar ao nível deles. Não somos pagos o suficiente para tolerar esse tipo de coisa. Resumo: cliente mimada no Perkins Restaurant Baker e ficou irritada com a forma como a refeição de outra pessoa foi servida e fez uma cena enorme em público por causa disso. Eu a enfrentei, e ela saiu sem pagar pela refeição. Colegas de quarto folgados da faculdade ficaram irritados porque eu não cozinhava para eles e queriam que eu pagasse pelos ingredientes. Eu me recusei e eles jogaram minhas coisas no lixo. Pensei bastante antes de contar essa última história depois de tudo que passei com minha ex-sogra e ex-esposa. Mas já mencionei antes tantas vezes que decidi contar. Essa provavelmente será minha última postagem aqui. Sei que parece que lidei com muitas pessoas terríveis na vida. Acho que eu atraía isso. Minha mãe horrível, minha ex-esposa horrível, minha ex-sogra horrível, que faleceu antes de se tornar minha ex-sogra, colega de trabalho ruim que deu meu número para minha mãe, e, finalmente, alguns colegas de quarto problemáticos da época da faculdade. Mas além disso, não lidei com muitas outras pessoas de destaque.
Tenho bons amigos, um bom emprego e sou fisicamente ativo. Mas houve momentos em que parecia que eu só atraía narcisistas. Espero que isso tenha acabado. Na faculdade, tive que lidar com 3 colegas de quarto ruins por 6 meses. Era faculdade comunitária, então sem dormitório. Apenas um apartamento decadente que parecia ter saído direto dos anos 80. Eu equilibrava escola e trabalho de meio período, então não tinha muito dinheiro. O engraçado é que eu era literalmente o único ali que sabia algo sobre cozinhar, além de fazer a louça. Eu não era desses que economizam com cupons. E só havia 2 boas lojas para ir a pé ou de bicicleta. Uma era um supermercado típico, e a outra uma pequena loja de alimentos com desconto. Eu ia mais a essa última. Também era familiarizado com o brechó local. Meus colegas de quarto comiam principalmente porcaria ou qualquer coisa pronta que pudessem pegar. Então, por motivos óbvios, eu não podia guardar sobras. Também tivemos discussões sobre eles não fazerem a parte deles na limpeza. Mas isso foi resolvido mais tarde. 2 desses caras diziam ser amigos antes da faculdade, e o terceiro colega se encaixava bem com eles por um tempo. O drama com a comida começou quando fiz um sanduíche de ovo para o café da manhã. 2 ovos fritos médios ou quase bem passados, com queijo, pão e maionese. É bem gostoso e um café da manhã completo. Um dos meus colegas me viu comendo e pediu um também. Eu disse que não, porque meu orçamento para a comida era apertado e a frigideira já estava na pia. Ele revirou os olhos e resmungou. Eu disse que era fácil de fazer e que ele podia fazer se comprasse os ingredientes, mas ele se recusou. Outro dia fiz ovos cozidos e amassados para o café. Chamou a atenção. É simples, cozinho o ovo até as claras ficarem firmes, mas a gema ainda líquida. Depois tiro a casca e amasso o ovo em uma tigela com um garfo. Dá para errar fácil, e eu só acertava metade das vezes. Mas fica ótimo com tempero básico e às vezes molho picante. Não faço há um tempo, mas gosto de comer com torrada e às vezes com arroz. Também fazia salada de ovo de vez em quando. Ovos eram baratos, basicamente $1 a dúzia na loja com desconto. Também não sou muito fã de cereal, pois comi muito quando criança e prefiro um café da manhã quente sem muito açúcar. Por mais que eu dissesse para meus colegas que podiam fazer a própria comida e que eu mostraria como, eles continuavam reclamando que eu fazia comida boa e eles não podiam comer. Embora quisessem comer bem em casa, não queriam colocar nenhum esforço. Comparado a eles, eu era o único quebrado ali. Todos tinham os consoles de jogos mais novos e laptops novos. Um deles até tinha um carro. Eu tinha um N64 e uma TV de tubo que ganhei de amigos anos atrás, um GameCube que comprei com sacrifício e um laptop usado de segunda mão. Meus colegas estavam quase sempre jogando, vendo YouTube sendo batatas de sofá quando não estavam na aula. Acho que pensaram que eu seria facilmente manipulado no começo. Mas sou do tipo que parece calmo até que alguém ultrapasse o limite. E eles fizeram isso roubando meus consoles de jogo e minha comida. Veja o que aconteceu. Uma noite, preparei algo bom para o jantar. Não lembro exatamente o que foi, mas pode ter sido filés de tilápia. Comia muito disso. Até fazia hambúrgueres de peixe picante. Meus colegas de quarto se juntaram para reclamar sobre como os jantares deles sempre eram ruins, a menos que comessem fora. Comida de micro-ondas para eles quase toda noite. E eles queriam que eu finalmente preparasse algo bom para todos. Eu disse que, se cada um contribuísse com $5, eu faria um bom jantar de espaguete para todos no dia seguinte. Eles concordaram. Meu maior erro foi não cobrar o dinheiro deles antecipadamente. Asterisco eu saí para comprar carne moída, um pote de molho, um pão de alho, macarrão e feijão verde enlatado para fazer um jantar bem completo. Preparei tudo, e ficou ótimo. Mas quando fui cobrar de cada um deles, riram de mim e se recusaram a pagar. Eles disseram que era só uma brincadeira.
Quando eu não aceitei essa resposta, disseram que estavam cansados de me ver exibindo minha comida sem compartilhar. Dei a eles o dedo do meio e disse que nunca mais cozinharia para eles. E cumpri a promessa. Tentaram várias vezes, até ofereceram pagar de novo, mas nunca me pagaram da primeira vez. Então, eu sabia que fariam a mesma coisa novamente. Dinheiro ou não, eu tinha meu orgulho. E mantive minha palavra de não cozinhar mais para eles. Eles começaram a agir como crianças sem comida e ficaram furiosos quando eu os critiquei por isso. Eu não era responsável por cuidar deles. Não sabia de que tipo de família eles vieram, mas certamente não estavam acostumados a ouvir um não. Um dia, cheguei do trabalho e encontrei toda a minha comida desaparecida da geladeira e dos armários. E nenhum dos meus colegas de quarto estava em casa. Fiquei furioso e nem pude confrontá-los. Então, tentei relaxar jogando videogame, mas meus consoles haviam sumido. Fiquei fora de mim. Procurei um vizinho do prédio que conhecia e que me vendera o GameCube. Ele teve uma ideia e disse que usaria sua câmera digital para gravar meus colegas de quarto quando eu os confrontasse, se eu quisesse. Mas cobraria $20. Não tive escolha a não ser aceitar. Quando meus colegas de quarto voltaram, estavam todos convencidos de que tinham se saído bem. Até perceberem que seus consoles e laptops também estavam desaparecidos. Ficaram loucos e ameaçaram me bater, mas mantive minha posição e disse que queria minhas coisas de volta, ou nunca diria onde estavam as deles. Eles confessaram que jogaram toda a minha comida no lixo algumas horas antes e esconderam meus consoles e TV em algum lugar no prédio antes de sair para uma festa. Quando perguntei por que fizeram isso, disseram que tinham bebido o dia todo, já que era fim de semana, e tentaram alegar que era só uma brincadeira boba de bêbado, ao mesmo tempo que me acusaram de ter ido longe demais. Ri e disse que eles eram hipócritas por me acusarem de passar dos limites depois do que fizeram. Um deles parecia pronto para me agredir, e foi aí que direcionei todos para a janela. Eles viram nosso vizinho lá fora com a câmera, gravando tudo. Ele me deu um ok e desceu pela escada de incêndio antes que eles pudessem fazer qualquer coisa. Disse a eles que o vizinho acabará de gravar toda a confissão. Aquilo era bullying, roubo e consumo de álcool por menores de idade, já que tínhamos menos de 21 anos. Falei que entregaria a gravação ao reitor se não consertassem a situação. Todos ficaram pálidos. Exigi minhas coisas de volta e o reembolso do custo dos alimentos. Era a vez deles. Eles saíram correndo e voltaram com meus consoles e jogos em um saco de lixo. Até pegaram minha comida no lixo e esperavam que eu a aceitasse. Mas me recusei a tocar nela, pois estava no lixo há horas. Disse que só aceitaria dinheiro. Além disso, minha TV caiu e quebrou, então eu queria uma nova. Depois de muito relutar, finalmente perguntaram o que eu queria. Pedi uma nova TV e $60 de cada um. Perguntaram por que esse valor específico. Eu disse que eram $50 de cada um para substituir minha comida, $5 cada pelo jantar de espaguete que eles não pagaram e o restante para pagar o vizinho que ficou 2 horas do lado de fora no frio gravando. Tiraram as carteiras, e a contragosto, me deram o dinheiro. Já tinham se gabado antes de que seus pais e bolsas pagavam suas contas, então tinham dinheiro. Depois de receber, contei onde estavam as coisas deles, e eles pararam de me incomodar. Um deles me deu sua pequena TV para substituir a que quebraram, e acertamos as contas. Mas depois disso, evitaram falar comigo. Eventualmente, começaram a se irritar uns com os outros, pois eu estraguei a diversão deles. E nunca mais trouxeram álcool para o apartamento, com medo de que eu dedurasse. Tentaram intimidar o vizinho que gravou, mas ele disse que entregaria a gravação ao reitor se eles o incomodassem de novo. Então, estavam sem saída. Quando chegou a renovação do contrato, 2 deles optaram por sair, porque agora se odiavam. Sim, eles me odiavam, mas os 2 que foram embora eram especialmente os piores. Mas se davam bem um com o outro. Não fiz questão de saber para onde foram.
E nas poucas aulas que tínhamos juntos, mantiveram distância. O colega de quarto que ficou, na verdade, melhorou como pessoa e até avisou os novos que se mudaram para não mexerem comigo. Um deles era bem legal. Gostava de cozinhar refeições simples como eu, curtia Nintendo e andar de bicicleta. Virou meu melhor amigo e ainda é até hoje. Ainda jogamos Mario Kart quando podemos e voltamos a pedalar juntos depois que me separei. Ele tem sido o meu maior apoio. Mais do que qualquer família. Ah, e para quem está se perguntando onde eu escondi as coisas deles, escondi tudo nas malas deles no closet. Um dos últimos lugares que procurariam. Eles ficaram irritados quando viram que estava ali o tempo todo. Resumo, colegas de quarto folgados, com mais dinheiro que eu, que não deixei se aproveitarem da minha comida, jogaram fora meus consoles e minha comida como uma pegadinha. Escondi as coisas deles e gravei suas confissões como prova. Eles me pagaram de volta e nunca mais mexeram comigo. Obrigado por assistir até o final. Se possível, deixe seu like e se inscreva no canal. Valeu!